grande problema que a gente tem, que é transformar o crime no espetáculo, é glamourizar o crime. Eu acho que a gente tem que evitar isso de toda sorte, porque não tem glamour para a vítima do crime, né? Então, de repente, pessoas que cometeram crime estão virando protagonistas de séries de TV, etc. Agora, pergunta para quem foi vítima, para quem que sofre até hoje. Pena de morte só o bandido pode matar. Pergunta para quem sofre a dor de ter perdido um ente querido, se elas estão satisfeitas com o espetáculo, com a glamourização, com a romantização. E esse é um problema, a romantização do crime no Brasil. A romantização chega ao efeito das pessoas se preocuparem com o estado inconstitucional de coisas e se preocuparem com a questão do sistema prisional, mas com o objetivo de botar um monte de gente na rua. Ao fim e ao cabo, é isso que está se pensando, é o desencarceramento em massa. Isso vai ser um problema, porque imagina um Estado da Federação chegar de repente para a sua sociedade e dizer: não, amanhã nós vamos botar 20 mil, 30 mil, 40 mil criminosos na rua. Ora, quem é que vai aceitar isso? O sistema prisional paulista, quantas pessoas estão? A gente tem hoje, 184 presídios, e a gente tem uma população carcerária na ordem de 220 mil pessoas, 220 mil presos. Dando comida, etc. Agora, o maior hoteleiro do país. Nós temos um sistema que está bem estruturado, nós temos presídios que estão muito bem equipados para receber lideranças de facções criminosas. A gente faz um trabalho muito forte nesse ponto. A gente começou a introduzir pesadamente a questão do trabalho no sistema carcerário, no sistema penal. Hoje, nós estamos fornecendo móveis para as escolas públicas que são produzidos pelos nossos reeducandos. A gente está fazendo estruturas náuticas para turismo regional, para o turismo nos municípios que estão nas margens do Tietê, nas margens do Rio Grande, nas margens do Rio Paraná, e são fabricados em Tremembé. São os presos de Tremembé que estão fabricando essas estruturas náuticas. A gente está fazendo uniformes para a escola e uniforme para a própria polícia nos nossos presídios, né? Então, tem uma série de trabalhos que estão sendo realizados. Os presos, agora, não é obrigatório. A gente trabalha com aqueles que voluntariamente querem ter uma renda e reduzir sua pena. Nesse caso, a redução de pena é aceitável, não é, Derrite? Porque tem pessoas lá que estão a fim de, sabem que cometeram erro, estão a fim de se reeducar e voltar para a sociedade. Ok, essas pessoas precisam ter o nosso apoio. Agora, existem aqueles que são incorrigíveis, existe o líder de facção que precisa de outro tipo de abordagem. E aí, quando a gente pensa no sistema penal, a gente tem que pensar, por exemplo, na burocracia que é para liberar o recurso do fundo penitenciário, recurso que muitas vezes os estados da federação não têm acesso, demora muito para sair. A gente precisa realmente de presídios modernos, presídios de ponta, com aparato de inteligência. Por que você não vai monitorar, por exemplo, um faccionado num presídio? Tem que monitorar, porque ele não pode comandar o crime de dentro do presídio, né? O presídio não pode ser um parque de diversões, e o cara não pode ter a sensação que vai lá, vai passar um pouquinho de tempo e vai voltar para a rua. Isso é inaceitável. Então, quando acontecem determinados episódios, isso desperta o sentimento que a segurança pública de fato volta para a pauta, e aí o Congresso abraça essa pauta, e várias modificações foram feitas que vão ter reflexo, inclusive, na execução da pena. E isso está no PL antifacção, isso pode estar na PEC da segurança. A gente vai se beneficiar disso sem sombra de dúvida. Então, a questão de acabar com a burocracia, a questão de dispor com velocidade do recurso, a questão de transformar o cumprimento da pena num instituto importante para o Brasil, porque a gente não pode ter a sensação que o cara vai passar lá pouco tempo e vai sair. Todos os crimes de grande repercussão recentes no estado de São Paulo foram cometidos por reincidentes. Repete isso, governador. Todos os crimes de grande repercussão que a gente teve agora, aqueles que chocaram o cidadão de bem, foram cometidos por reincidentes. Ou o cara que se evadiu da saída temporária, ou o cara que progrediu de pena e já estava posto em liberdade. A pessoa cometeu um homicídio, ficou um pouquinho de tempo na cadeia e já estava em liberdade de novo. E aí, como é que a gente explica isso para a família? Então, a gente tem que realmente endurecer, exigir o cumprimento da pena, né? Tirar benefício, exigir o trabalho, monitorar. Aquele faccionado, de fato, tem que ir para o presídio federal, já tem que ir direto para o mesmo sistema do regime diferenciado disciplinar. E não pode ter moleza, acesso a benefício. Ele tem que entender que o custo do crime aumentou. Porque se o custo do crime aumentar, na hora de tomar a decisão, ele vai tomar a decisão por não fazer. Então está faltando dissuasão. É importante dissuadir,
para que a decisão seja: não vou cometer o crime. E aí as sociedades disciplinadas foram nessa linha. E é o que a sociedade está querendo, está esperando de nós. Ela não pode conviver com o criminoso. O Estado tem que proteger o cidadão de bem. Agora, a esperança porque a gente vê uma unidade de discurso, a gente vê uma unidade de diagnóstico e a gente vê as pessoas que de fato estão a fim de fazer a diferença. Então, está na hora de abandonar o romantismo do crime, tratar o criminoso como ele deve ser tratado e a gente proteger o cidadão de bem. Porque no dia que a gente proteger o cidadão de bem, esse país vai ser outro.